A paz do Senhor Jesus, queridos. Meditando bastante com relação a essa revistinha do terceiro trimestre de 2023, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós vamos ver dentro dessa revista assuntos muito importantes para os dias que nós estamos vivendo como sociedade brasileira. Por exemplo, na lição de número 5, nós tratamos bastante com relação ao aborto. Se você perdeu essa aula, eu gravei essa aula e ela está disponível no canal. Ela tem por título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Agora, no próximo domingo, iremos aprender, na lição de número 6, sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E a lição de número 7 vai falar a respeito da desconstrução da feminilidade bíblica. Então, são assuntos muito importantes para a nossa era, como sociedade brasileira, como Igreja de Cristo. Porque se nós analisarmos o que foi dito pelo nosso professor e o nosso comentarista da lição, na lição de número 5, ele nos revelou que cerca de 87% da nação brasileira se diz cristã. Então, se 87% da nação brasileira se diz cristã, o que está acontecendo? Nós, como maioria, não temos que influenciar a minoria? E o porquê, então, essa minoria tem influenciado tantos pensamentos cristãos? Então, para que a gente entenda um pouquinho mais com relação a tudo isso, nós temos que aprender. A Bíblia nos diz, que Deus ele nos fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós temos que conhecer a raiz desse problema. E para que a gente entenda um pouquinho mais com relação a tudo isso, nós temos que nos reportar a um tempo na história e aprender sobre um homem que idealizou uma sociedade perfeita. Quem era este homem? Então nós vamos falar um pouquinho mais e você vai aprender comigo também neste dia a respeito de quem foi Karl Marx. Quem foi Karl Marx? E qual que é a influência dele em toda a sociedade do mundo? Então nós vamos aprender, e eu trouxe para vocês algumas informações, e nós vamos aprender juntos, né? Quem foi Karl Marx? Então, Karl Marx ele nasceu na cidade de Treveris, na Alemanha, no dia 5 de maio de 1818. Ele era filósofo, sociólogo, político, jornalista. E Karl Marx ele era um judeu de família de classe média. E desde jovem ele esteve enganjado na política estudantil. E quando ele foi transferido para a Universidade de Berlim, ele se envolveu com pensamentos filosóficos da modernidade. E foi a partir desse momento, então, que ele passa a condenar severamente o Estado e a religião. Então, foi nesse período que Karl Marx ele conheceu Jane, com quem se casou e teve 7 filhos. Teve também um outro filho, fruto das suas relações extraconjugais com a sua empregada, uma socialista chamada Helena Demuth. Porém, ele não assumiu a paternidade da criança e nem ajudou na criação deste filho. Ele foi sustentado pela sua esposa durante 16 anos, enquanto escrevia o seu livro intitulado O Capital, até que ele ficasse pobre. Só teve um único emprego na vida e por breve período, o que não resultava em quantias suficientes para manter então a sua família. Embora estudante de economia, ele era muito irresponsável nas suas finanças e sempre então passou necessidades. Em 1852, quando morava em Londres, para a gente ter uma ideia, ele tentou penhorar alguns talheres com o brasão da família da esposa.
foi quando o dono da loja, desconfiado daquela criatura de cabelos desgrenhados e mal vestida, chamou a polícia. Ele viu 4 dos seus 7 filhos morrerem ainda crianças, pela vida insalubre e miserável que a sua vagabundice impôs à sua família. Viu 2 das suas 3 filhas sobreviventes se suicidarem. Traiu sua mulher, que o sustentou por anos a fios, com a melhor amiga dela, e ainda doou o bebê nascido dessa relação. Agora nós vamos ver como que este homem, com essa família toda destruída, né, destruída pela sua vagabundice, como está aí nas redes sociais, ou, né, para que você aprenda um pouquinho mais com relação a este homem, quem foi, a biografia dele, a gente pode ver tudo isso na vida dele. Ele tinha preguiça de trabalhar, ele tinha preguiça de manter a sua família. Ele foi sustentado pela sua esposa durante 16 anos enquanto escrevia o seu livro, até que tudo acabou e eles começaram então a passar necessidades. 4 de seus 7 filhos morreram enquanto era criança. A gente pode ver que os filhos morreram de inanição, morreram de fome. E aí restaram 3 filhas, 2 delas se suicidaram. Como que uma pessoa dessa, ele vai querer influenciar a minha família, influenciar a sua família? Então vamos seguindo um pouquinho mais a respeito da vida deste homem que muitos, né, celebram a vida dele. Celebram tudo aquilo que ele deixou, as suas filosofias, os seus conselhos para a sociedade como um todo. Então, Karl Marx era muito amigo de Engels. Engels era outro filósofo, outro sociólogo. E boa parte da filosofia marxista foi pensada com a ajuda, então, de Engels. E juntos desenvolveram os ensaios sobre o socialismo. Eles, então, enxergavam, em toda a classe social, eles enxergavam lutas de classes. Era sempre uma classe lutando contra a outra. Eles sempre enxergaram, então, essas lutas de classes. E acreditavam, então, que a diferença entre patrão e empregado era, na verdade, uma injustiça. Eles acreditavam desta maneira. Então, a luta entre o patrão e o empregado era uma grande injustiça. E por causa disso, essa diferença, ela tinha que deixar de existir, para que os trabalhadores, na verdade, eles não fossem oprimidos. Então, Karl Marx e Engels condenavam severamente o sistema capitalista. O sistema capitalista te dá a liberdade de você trabalhar, de você conseguir o seu dinheiro e de você administrá-lo da maneira que você entende. Esse é o sistema capitalista, mas eles condenavam e condenaram severamente o sistema capitalista. Eles condenaram também a propriedade privada, condenaram a família, condenaram a liberdade individual e condenavam também severamente a religião. Eles defendiam então a luta de classes, ou seja, defendiam a guerra armada entre patrões e empregados, entre o proletariado e a burguesia. Eles entendiam que era necessário então criar um caos na sociedade para derrubar então a ordem vigente. Assim acreditavam que do terror nasceria então a ordem. Do terror a ordem surgiria. Então acreditavam que para resolver os problemas da sociedade
era necessário abolir a propriedade privada. Ninguém possuía ou não podia possuir nada que fosse próprio. Então, tudo passaria para a mão do Estado e o Estado, então, distribuiria tudo igualmente a todos. Então, a causa dessa sociedade, que não era uma sociedade perfeita na visão deles, ou na visão principal de Karl Marx, era porque existia propriedade privada. Então, era necessário abolir essa propriedade privada. Ninguém podia ser dono de nada. O Estado tinha que ser dono de tudo e, então, distribuir igualmente a todos. O governo, então, passaria a ser o único dono dessas propriedades. Então, a filosofia marxista, ela defende alguns pontos. Ela defende o materialismo, tudo é matéria, não existindo nada de sobrenatural. Olha só para nós que somos cristãos. Então, tudo na visão de Karl Marx, para atingir esse objetivo dele como uma sociedade perfeita, nós, como um todo, coletivo, temos que acreditar que tudo é matéria e que não existe nada que seja sobrenatural. E dentro desse materialismo, só a vida econômica importa no socialismo. Então, eles defendiam esse ponto, o materialismo. Outro ponto que eles defendiam, que ele defendia, o coletivismo social. Coletivismo social é o mais importante do que o indivíduo. Então, o que mais vale é todos pensando a mesma coisa e todos pensando igualmente. Se eu pensar diferente, eu tenho que ser excluído. Outro ponto que eles tinham por objetivo é a finalidade da sociedade política. E essa finalidade dessa sociedade política, então, seria alcançar uma sociedade sem classes, uma sociedade sem hierarquia, ou seja, uma sociedade sem governos, sem quem mande, né? E para que se alcance, então, essa sociedade sem classe, sem hierarquia, o resultado de tudo isso que nós vamos ver, uma sociedade sem governos, sem autoridades, nós vamos ver que tudo isso vai virar uma anarquia. E o que vem a ser uma anarquia? A anarquia é a teoria que considera a autoridade um mal. Ela preconiza, então, a substituição do Estado pela cooperação de grupos. E se nós temos essa sociedade anárquica, o que nós veremos dentro dessa sociedade anárquica? Nós vamos ver confusão, nós vamos ver desorganização. Como que pode existir uma sociedade sem a autoridade? Sem alguém para organizar tudo isso? Então, a intenção é levar a sociedade a um caos, dividindo, causando o máximo de antagonismo. Na visão de Karl Marx, os grupos precisavam se opor. Não é o que nós temos visto dentro da nossa sociedade chamada Brasil? Os grupos, na visão dele, têm que se opor. Os empregados versus patrões, os negros com os brancos, os homens com as mulheres, os homossexuais com os heterossexuais. Isso tinha que existir na visão de Karl Marx, isso tem que existir nas ideologias defendidas pelo socialismo. E o Estado, então, ele, a partir desse momento em que há toda essa separação, né? Em que há todo esse caos social,
o Estado, então, ele se apresenta. E para o Estado se apresentar diante desse caos, ele precisa de mais poder político, então, para forçar essa sociedade a ser moldada nesse ideológico socialista, nesse padrão de ideologia do socialismo. Então, o Estado, ele se levanta com mais poder político, ou seja, ele se levanta com uma mão de ferro. Olha só como é diabólico tudo isso. É necessário criar um caos para que o Estado se levante com mão de ferro. Há muito tempo atrás, ou seja, na minha infância e na minha adolescência, a gente não via todo esse caos dentro do Brasil. Essa luta entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre homossexuais e heterossexuais. Mas nós caminhamos, né, para uma ideologia socialista. Isso tem que acontecer, segundo o pensamento deles, para que se chegue a um objetivo de uma sociedade ideal, né? Agora, quando nós olhamos para a religião, o que pensava e o que influenciou Karl Marx no mundo todo? Quando ele olha para a religião, né, nós vamos ver que ele se opunha à religião, dizendo que a religião é o ópio do povo. Por causa dos problemas sociais, o homem inventa Deus. Então a sociedade, ela está toda desorganizada, ela está bagunçada, tem inúmeros e vários problemas na sociedade. Então eu vou e invento Deus, para que Deus então me livre de todo esse problema. Então o Deus é a invenção, né? Deus é a invenção da mente humana. Logo, Deus é uma criação, então, do homem. E a sua intenção, ou a intenção de Karl Marx, foi eliminar, então, a necessidade do homem pensar em Deus. Olha só que coisa terrível. Ele queria eliminar, né, a necessidade do homem pensar em Deus. Sabe por quê? Porque ter religiosos seguindo a sua fé e não seguindo o Estado atrapalharia a criação, então, dessa sociedade igualitária e perfeita que ele idealizava, né? Então, se temos cristãos que vai seguir a sua fé ou seguir a Deus, isso vai atrapalhar a construção dessa sociedade igualitária. Então, temos que eliminar aqueles que professam a sua fé. Isso é prejudicial para o Estado. Então, quando nós olhamos para os países comunistas no mundo todo, severamente eles atacam os cristãos. Por exemplo, com Daniel Ortega, aqui a gente tem visto na Nicarágua o que ele tem feito com os cristãos. Se nós olharmos para a Coreia do Norte, não existe religião na Coreia do Norte, nenhuma. A religião do povo ali é adorar a família do imperador Kim Jong-un, né? Se nós olharmos para todo o sistema comunista do mundo todo, por exemplo, no sistema implantado pela União Soviética, muitos cristãos foram assassinados, pois preferiram obedecer a Deus e não obedecer à ditadura do Estado. E as consequências dos países que implantaram então o comunismo foram essas aqui, as consequências. Mais de 205 milhões de pessoas mortas pelos governos revolucionários.
Se nós juntarmos todas as mortes desses países que implantaram o comunismo dentro das suas fronteiras, 205 milhões de mortes por esses governos revolucionários. E isso tudo em tempos de paz. E no período de um século. Em períodos de paz. Em tempos de paz, num período de um século. 205 milhões de mortes. Agora, se nós pegarmos as duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver um total de 60 milhões de pessoas que foram mortas nessas duas guerras. Agora, o comunismo matou mais de 205 milhões de mortes. Matou mais de 205 milhões de pessoas diante dos seus interesses em formar uma sociedade perfeita. Deus, ele tem que ser abolido desse sistema. E para que a gente entenda um pouquinho mais com relação a tudo isso, agora a gente vai ver uma outra realidade que Karl Marx pregou e ensinou e influenciou e chegou até em nós no século 21 hoje. Porque no final da vida de Karl Marx, ele enxerga, além de tudo isso, que, entre aspas, na visão dele estava errado, tudo isso errado, segundo a visão dele, ele enxerga uma outra realidade, que segundo ele era o que mais diferenciava então as pessoas. Não era a sociedade ou a propriedade privada, né? Ou essa coisa toda que eu já passei para vocês, a sociedade privada, a liberdade individual, a religião. Ele enxergou um outro problema. E sabe qual que era o problema? Todo o problema da sociedade, segundo ele, começava onde? Todo o problema da sociedade começava dentro da família. E por isso a família é perversa, ela é mal, pois formam pessoas para a desigualdade. Sabe por quê? Porque dentro dessa família existe então um macho que governa uma fêmea, governa os filhos, e essa mulher e esses filhos são tratados por esse pai de família como propriedade sua. Então, na visão de Karl Marx, todo o mal da sociedade, ela tinha a raiz lá dentro da família. Ele enxergava dessa maneira. Então, ele cria uma teoria de que a família é burguesa, a família é capitalista, a família é opressora. E então, dentro desse tratado comunista, o melhor para a humanidade é o conceito ideológico, a ideologia deles, então, era a destruição da família. E para esse tratado comunista, seria o melhor, então, aceitar a ideologia de gênero, anulando, então, o princípio de masculinidade e de feminismo. Já não existia nem o macho e nem a fêmea. É isso que é o melhor para a sociedade, para se chegar a uma sociedade perfeita. Eliminar, então, a ideia de macho e fêmea. Então, agora, essa criança vai nascer, ela não é macho e nem fêmea, ela será construída dentro dessa sociedade, né? É a sociedade que vai construir, então, esse ser. A ideia de macho e fêmea tem que ser abolido.
É por isso que se prega muito a ideologia de gênero. Dentro do conceito socialista, é isso que é aceito. Não é aceito a ideia de macho e fêmea. Por quê? Porque essa ideia de macho e fêmea, ela tem que ser destruída. Para que numa família, essa família não venha trazer para a sociedade essa desigualdade, né? Então tem que acabar o princípio ou a ideia de macho e fêmea. No conceito de macho e fêmea está a origem, então, da desigualdade. E se quisermos uma sociedade de iguais, a família precisa ser destruída. O alvo principal dessa batalha é a família, a primeira instituição criada por Deus. E por isso nós vemos que nessa sociedade que nós estamos vivendo, a família, ela é muito combatida. Porque o objetivo deles, a ideia deles é a destruição da família. Porque ela é o fator preponderante para que haja, então, toda essa desigualdade na sociedade. E é por isso que quando nós olhamos para dentro da nossa revistinha, nós vemos, né? Aborto, desconstrução da masculinidade, desconstrução da feminilidade. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, a gente acha que esse tipo de cultura vai produzir uma sociedade saudável? Com homens que não sabem ser homens, muitas vezes é retirado destes homens o conceito ensinados há tanto tempo, deixando esses meninos frouxos, deixando esses meninos menos másculos. Ah, mas tudo bem, né? Os tempos são outros. Essa sociedade moderna é diferente. Tanto faz um homem usar uma calça quanto um homem usar uma saia, como um homem se maquiar, né? Com uma coisa tão extravagante. Ah, tanto faz. A gente é quadrado. Mas a Bíblia nos diz, amados, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 3, que o homem é o cabeça da mulher. Se nós ajudamos, muitas vezes como cristãos, nos falta esse entendimento, essa informação do que eles tentam fazer com as nossas famílias, e nós então seguimos essa multidão, lá na frente nós vamos sofrer severamente. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequenos, porque somente ir à igreja não é o suficiente. Dentro da igreja, nos nossos cultos, os nossos filhos não têm o ensino necessário para que essa criança cresça saudável. Ainda que você ensine ele a ir para a escola bíblica dominical todos os domingos, os assuntos que nós devemos tratar com os nossos filhos não é completo. Dentro das nossas casas, incentive os seus filhos a lerem toda a Bíblia. Eu fiz isso com os meus filhos e eles leram a Bíblia toda. Agora, nós temos que passar esse ensinamento diariamente. Ensine o menino no caminho que deve andar. É nesse caminho que você vai andar com ele. É no caminho. Nós temos que tomá-los pelas mãos e ensinar à medida que nós vamos caminhando. Ensine o menino no caminho que deve andar. Nós, como pais cristãos, muitas vezes nós estamos afrouxando no ensino que devemos dar aos nossos filhos. E depois lá adiante, quando eles começam a dar problemas, dor de cabeça, a gente muitas vezes quer transferir para Deus, né? Ai, Senhor, o Senhor, olha, não cuidou como deveria ter cuidado, mas o Senhor nos ensina tudo o que nós precisamos dentro da sua palavra, para que nós venhamos a ter uma família saudável.
A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Como um homem frouxo, sem atitude, uma criança que fica 10, 12 horas por dia dentro de uma realidade virtual com um controle, né, remoto na mão, brincando de videogame, como essa criança lá adiante vai formar a sua família e ser o cabeça dessa família, com responsabilidades dentro desse casamento? Vamos parar e vamos pensar um pouco mais. Dá trabalho criar filhos para Deus, dá trabalho. Mas lá na frente, como será gratificante nós vermos tudo isso. O homem é o cabeça da mulher, e no hebraico, cabeça é kefeler, que significa aquele que cobre, aquele que cerca, aquele que dá abrigo, aquele que protege. Então vamos parar de deixar o socialismo influenciar dentro das nossas famílias. Olha para a família de Karl Marx, que foi um vagabundo, que não gostava de trabalhar, que não queria buscar o sustento para sua família, que deixou filhos morrerem de fome, de inanição, que teve filhos fora do casamento, não dando um pingo de testemunho, que 2 das suas 3 filhas sobreviventes se suicidaram. Vai saber o que essas meninas passaram, o que se passou na mente dessas moças. Será que esse indivíduo tem alguma coisa para ensinar a minha família? Vamos nos basear na palavra de Deus. A palavra de Deus tem orientação para tudo, para que a nossa família seja uma família perfeita. Deus é maravilhoso. Ele nos orienta nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Tome para você a oportunidade de ler toda a palavra de Deus, essa responsabilidade, toma para você, como pai, como mãe, de ler toda a palavra de Deus, e você vai ver que nas mínimas coisas o Senhor tem orientação para a nossa família. Não vamos deixar a nossa família escorregar das nossas mãos. Nós temos que cercar, nós temos que cobrir, nós temos que dar abrigo, nós temos que protegê-los para a glória daquele que é eterno e que se preocupou em deixar para nós a sua palavra. Vamos tomar isso para nós, aprender a palavra de Deus e a colocá-la em prática na nossa vida. Essa é a mensagem que eu deixo para você, amados. Olhando para toda essa lição da desconstrução da masculinidade bíblica, da desconstrução da feminilidade bíblica, para que nós tenhamos mais responsabilidade diante de Deus, porque as nossas famílias estão debaixo de severos ataques de Satanás. Vamos cuidar da nossa família enquanto é tempo. Que Deus te dê graça, sabedoria, que Deus te dê orientação para que você desenvolva tudo isso dentro da sua família e guarde a sua família das influências marxistas. Que Deus te abençoe grandemente, amado. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?